Continuando o terceiro capítulo do livro Memórias de um Suicida, terceira parte, temos: não deixarei de citar o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros que nos foi proporcionado durante o prolongamento dos mesmos estudos. Porém, agora, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito como universitários em curso prático, nossas forças, no entanto, muito limitadas, não nos permitiram a mágica contemplação dos mundos estelares no conjunto surpreendente da sua grandeza. Como estímulo, apenas facultadas nos foram visões mais ou menos aproximadas dessa esplendente grandeza, através de aparelhamentos diferentes, apropriados para o descortino da astronomia, de que recebíamos pálidos convites. Portanto, nossas observações e estudos não ultrapassaram conhecimentos, senão relativos, aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso estado poderia aspirar, o que muito já nos encantava e satisfazia. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas do escrínio sideral, futuros ornamentos da corte universal em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer, senão que nos amemos uns aos outros. O mestre nos explicou convincentemente, pelo decorrer do aprendizado, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises levadas a averiguações em torno de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito ríspidas para nossos conceitos e orgulhos arraigados, nos traziam. Esse mesmo estudo vimos no departamento hospitalar, onde o asilado abeberava rudimentos de sua própria qualidade de espírito, porém, sem atingir os pormenores que, em Cidade Esperança, se deslumbravam para nós. Ele expôs a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral sublime, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, nos estágios do além, nos trabalhos ininterruptos, num e noutro plano. Porém, não era sem emoção, por vezes muito chocantes, que víamos rasgarem-se, através de tais estudos, os campos da vida espiritual, a qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro muito amargas, demoliam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista havia ensinado a conservar e homenagear. A fim de bem conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos, então, com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Souria Omar era o catedrático dessa nova modalidade, fazendo-se acompanhar de adjuntos lúcidos e também versados. Visitávamos os departamentos hospitalares, observando, como acadêmicos de medicina, a constituição dos corpos astrais de nossos irmãos ali detidos. Coadjuvados por Teócrito,
que tudo nos facilitava, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canalejas, fraternalmente assistidos por nossos amigos, né? Descíamos a terra periodicamente, visitando-a durante anos consecutivos, em estágios de algumas horas pelos hospitais e casas de saúde, estudando o fenômeno dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análises em torno de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter, cada personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos através de estudos minuciosos e sublimes. Era bem certo que jamais assistimos a qualquer cena de assassínio ou catástrofe. Chegávamos sempre após o drama, a tempo de colhermos a necessária elucidação. Frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muros adentro de um campo santo. Então, era ali que Souria Omar discorria suas aulas magistrais, catedrático genial, digno de ser ouvido por discípulos prosternados e reverentes. E sob o farfalhar das galhadas, onde mimosos pássaros pupilavam à noite, enternecidos a sonharem com a alvorada ou a sombra augusta dos ciprestes folhudos e majestosos, pela calada da noite bordada de estrelas, como aos resplendores do astro-rei, eis que recebemos as anotações do antigo mestre de Alexandria, com ele aprendendo o fenômeno magnífico da alma que se despoja da armadura que a enclausurava para retornar à liberdade dos páramos espirituais. No entanto, muitas vezes não nos poderíamos furtar a vivas impressões de sofrimento durante tão augustos espetáculos. O aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam nossas lágrimas, arfava doloridamente nosso seio, compungiam-se nossos corações. Mas também era preciso aprender, com esses espetáculos, o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como aos sentimentos, tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, a loucura que outrora nos atacou subia das profundidades anímicas para onde haviam sido relegadas e irrompiam a contragosto nosso, nos afligindo com o espectro de um passado que se transmutava em presente. O tono abominável de nossas passadas raivas se avolumava na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiães entravam em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossa truanices alucinatórias, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas, as excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Desse modo, voltamos ao vale sinistro,
integrando as caravanas de socorro, fiéis ao aprendizado sublime, e ali chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com nossos mestres para vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhe caberia. Piedosamente falávamos encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos, passávamos anonimamente. E foi assim que soubemos ter sido nós, outrora, também benevolamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. De todos os conhecimentos que gradativamente adquirimos, cumpria-nos apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimento e moralização dos seus alunos, extrair análises, tudo o que viesse provar nosso aproveitamento na iniciação do psiquismo. Fornecia-nos para tanto álbuns belíssimos, cadernos e livros lucilantes como flocos de estrelas, e até aparelhos melindrosos, aos quais nos ensinavam a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelos mestres durante as aulas práticas na Terra ou em outra localidade de nossa colônia. Daí a criação de minhas novelas e a ansiedade de ditar obras aos médiuns, pois durante as aulas práticas existia permissão para fazê-lo, sempre que um e outro trabalho por nós composto conseguisse a aprovação dos maiorais. Daí nosso sacrifício de tentarmos durante cerca de 30 anos escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso reconhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio, encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Para tal cometimento não havia necessidade de sermos escritores, porque o aprendizado com nossos mentores educava nosso sentimento, equilibrando nosso raciocínio de molde a conseguirmos seguir a verdade que nos rodeava. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes, porque era vastíssimo os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. Convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós até onde as forças mentais que possuíamos nos permitiram. Gênese planetária ou cosmogonia, pré-história, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, a lei das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã, psicologia, civilizações terrenas. Alternados com as aulas do Evangelho, tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos levava a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação, pois, com efeito, em todos os compêndios que consultávamos, buscando esclarecimento na ciência, deparávamos lições, claros ensinamentos, atos e exemplos daquele grande mestre, como padrão máximo de sabedoria e verdade, modelos irresistíveis, bússolas que nos convidavam a seguir para atingirmos a finalidade sem os desvios oriundos do engodo e das falsas interpretações. Como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação,
Porém, esse pormenor, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração. Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desespero que nos abatiam, nos levando a adoecer. Situações críticas, vexames que avolumavam sobre nós, como veremos, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportamos para o além-túmulo. Logo no primeiro dia de aula, terminada que foi a fulgurante peça oratória, o venerando Epaminondas de Vigo expôs, lançando uma advertência que nunca mais se apagaria de nosso senso íntimo. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e à sua elevação moral nos dediquemos, devotando a nós mesmos toda a consideração e o máximo apreço. Até aqui, meus caros discípulos, ao contrário de Aníbal, que nos presenteava com o terno tratamento de irmão, Epaminondas só nos permitia a cerimônia de um trato disciplinar. Então, até aqui, meus caros discípulos, tens caminhado cegamente pelas etapas das migrações na terra e estágios no astral, se movimentando em círculo vicioso, sem conhecimentos nem virtudes que os induzissem a progresso satisfatório, engolfados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecimentos na impureza obscura dos instintos, tendes ignorado propositadamente, graças à má vontade, ou absorvido por criminosa indiferença, que ao nosso ser é o Todo-Poderoso enalteceu com essências que lhe são próprias, as quais nos é dever cultivar sobre as bênçãos do progresso, até que floresçam e frutifiquem na plenitude da glória para que fomos, por isso mesmo, destinados. Disse-o e, indicando um dos penitentes que se achavam mais próximos, nas arquibancadas, fê-lo penetrar o círculo em que se erguia a sua cátedra e agrupavam-se, concentrados e mudos, os adjuntos. O acaso, ou a própria clarividência dolente, determinou que a escolha atingisse o nosso companheiro de grupo, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana, natural do interior do estado de São Paulo, o qual, segundo passamos a conhecer nessa mesma hora, suicidou-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão devido a certos feitos imprudentes, bem como a ameaça de um câncer que começou a entumecer sua região glótica. Pô-lo à sua frente, interrogou, demonstrando autoridade. Seu nome, caro discípulo? Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que a atingiu. Quisemos fugir, nos furtando a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos pareceu, repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que iriam passar coisas irremediáveis que marcariam era nova em nossos destinos, e tivemos medo. Epaminondas de Vigo apareceu então como juiz inflexível que nos julgaria, arrastando-nos até onde depararíamos o tribunal temível de nossa própria consciência,
e fundo terror nos inspirou sua presença venerável, enquanto a figura jovial eterna de Aníbal de Silas, com suas exposições alvissareiras em torno da Boa Nova, que tão bem nos haviam consolado, desenhou-se a nossa imaginação, produzindo funda saudade do seu verbo manso, que caridosamente rememorava os feitos sublimes do meio nazareno. Mas o ancião nos advertiu, em aparte precioso e enérgico, surpreendendo-nos com o conhecimento que demonstrou das impressões geradas em nossa mente. Lembrem-se de que o Senhor Jesus de Nazaré, a quem invocam nesse momento, é o grande mestre que nos inspira e que, sob seus auspícios, é que ministramos os ensinamentos sagrados que engrandecerão os seus espíritos para a conquista de méritos futuros, pois é ele o chefe supremo de nossa escola e distribuidor de nossa ciência. Voltou-se para o paciente em expectativa e repetiu seu nome, Amadeu Ferrari. Onde residia antes de ingressar nesses sítios? Na cidade XXX, no Brasil. Por que procurou abandonar seu destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando a ilusão de um suicídio? Não sabia que praticou um crime contra Deus Pai, porque contra si mesmo, visto que é certo que todos trazemos centelhas do Criador em nós, acaso julgava poder aniquilar os elementos de vida existentes em você, essa vida que justamente é eterna porque as recebeu do eterno Criador? Visivelmente contrafeito, Amadeu se esquivou através do sofisma, o único recurso que lhe ocorreu na melindrosa situação. Felizmente, Senhor, foi apenas um pesadelo, uma alucinação. Eu não pude me matar, embora eu desejasse, pois já estou vivo. Vivo, vivo. Louvado seja Deus, estou vivo. Mas o Senhor, de uma serenidade desconcertante que nos irritaria se não estivéssemos sinceramente dispostos a nos deixarmos conduzir, o sábio ancião insistiu. Reitero a interrogação, Amadeu Ferrari. Por que desejou desaparecer da presença de si mesmo, como de seus semelhantes, quando o poema do universo cantava ao seu redor o sacrossanto dever dos compromissos, como a excelsa beleza da existência humana, que deve habilitar a alma para o reinado da imortalidade? Senhor, é que eu desanimei, sim, mas responderei aqui em presença de toda essa assistência? Estarei novamente defrontando um tribunal? Existe sim um tribunal e todos vocês o defrontam. É a sua consciência que inicia o despertar da longa letargia que há séculos a mantém chumbada às mais deploráveis inconsequências. E é imprescindível que eu, autorizado pelos poderes máximos do meu e seu Redentor, o oriente a fim de que, examinando-a, aprenda a se despojar do orgulho que o tem cegado desde muitos séculos, impedindo que reconheça a si mesmo e, portanto, a soberania das leis que regem os destinos da humanidade. Senhor, a miséria, a enfermidade, o desânimo foram a causa. Cometi uma falta grave frente a tão dolorosas circunstâncias. Não tive outro recurso a não ser o que fiz. A prisão, a doença e este ato, suicídio, lavou a nódoa que o contaminou? Se considera inculpado, honesto, honrado após o mesmo ato? Ou não? Não pude fugir das responsabilidades dos atos que pratiquei. Sinto-me desonrado por ter lançado mão de quantias que me foram confiadas.
muito embora o fizesse tentando recuperar a saúde, pois a ameaça tenebrosa de um câncer me desorientava justamente quando estava prestes a realizar um consórcio cuja expectativa era a minha razão de ser. A quantia era avultada, eu era bancário. A prisão ou a morte? O câncer, o roubo, pois era roubo. O ideal do amor desmoronado, preferi o suicídio. Sei que foram grandes crimes, mas me sinto ainda confuso, apesar de muito já me ter esclarecido ultimamente, porque fui colocado em tão desgraçadas circunstâncias. A confusão turbilhonava minha mente. Intuições pavorosas segredavam-me um passado do qual tenho pavor. Ó Jesus de Nazaré, misericórdia! Eu tremo e vacilo, não compreendo bem, pois irá compreender Amadeu Ferrari. É imprescindível que o compreenda. Acenou para 2 adjuntos que aguardavam suas ordens. Fizeram o penitente sentar diante de uma tela espelhada, colocando-lhe em seguida um diadema idêntico ao usado pelo mestre para as dissertações. Pairava pelo ambiente sincera emoção religiosa. Sentíamos que um grandioso sacrossanto mistério se desvendaria naquele instante ao nosso entendimento, e contritos e temerosos aguardávamos enquanto benéficas influências envolviam o momento sagrado que vivíamos. Epaminondas voltou-se para a assembleia de discípulos e conclamou: fiquem atentos, a história desse seu irmão é também a sua história. Suas quedas não representam mais que as quedas da própria humanidade em lutas diárias com suas próprias paixões. Pela mesma razão, não deve comentar o que presenciarão. Antes, observem a lição que será fornecida como exemplo, do qual extrairão a necessária moral para aplicá-la em si mesmos, pois será útil lembrar que todos são almas decaídas, a quem a iniciação em princípios de moral elevada e redentora trata de conduzir aos pórticos do dever. Postou-se de braços elevados para o infinito em atitude de prece e concentração fervorosa. Os adjuntos se aproximaram como a auxiliarem mentalmente seus intuitos. Poderosa corrente fluídica se estabeleceu envolvendo em ondas fortes a assembleia de pecadores que permanecia atenta e respeitosa, até que, de repente, ordem singular ressoou em tom enérgico que não admitiria rodeios. Epaminondas de Vigo impunha a Amadeu Ferrari a volta ao passado, isto é, minucioso exame de consciência passando em revista os feitos de suas passadas migrações terrenas, a fim de que compreendessem toda a sua plenitude a razão das circunstâncias dolorosas em que se viu colocado, circunstâncias às quais não se resignou e que, para resolvê-las, se comprometeu ainda mais com um ato de desonestidade e suicídio. Em sentido retrospecto, passando do suicídio para o início da existência, eis que fomos depará-lo em condições bem diferentes. Era bem verdade que os motivos daquela pobreza que desafiou todos os esforços para se remediar residiam em uma encarnação anterior, uma vez que Amadeu foi obstinado no trabalho e na força de vontade daquele câncer que o torturava com garras invencíveis, corroendo sua língua e garganta lentamente, daquele repúdio de amor que absorveu suas últimas forças, incompatibilizando-o definitivamente com o desejo de viver. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no palco de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado, drama que não atingiu apenas uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora.
Amadeu Ferrari apareceu descrito por sua própria mente no ano de 1840 como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era então de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos à frente da torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar a outros tantos ignóbeis comparsas das mesmas desvairadas ambições. Na truculência dos instintos desumanos, cercava-se do maltrato aos negros, ordenando chicoteá-los pelas mais insignificantes faltas, ou mesmo por nenhuma, impondo castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como fome e sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde no além-túmulo. Muitos desses desgraçados morrendo atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Certa vez, na sua fazenda, aviltou jovem escrava negra, mal saída da infância, e porque o desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor diante do cadáver da filha, que procurou na morte encobrir a vergonha de que se sentia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando-a pelo suicídio da moça, mandou que ferozes capatazes queimassem sua língua, a língua de velho escravo, a ferro em brasa, até vê-lo cair exame nas convulsões da agonia. Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente se reconhecia tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e se batia violentamente, presa de convulsões indescritíveis, acovardado frente à aflição que a sua consciência impunha, desorientada na tortura dos remorsos. Apiede-se de mim, Senhor, bradava em expressões de dor e arrependimento, repetindo em presença de numerosa assembleia a súplica veemente que deu causa à existência expiatória, que afinal interrompeu criminosamente, enredado de que se deixou permanecer complexos desconcertantes. Desgraçado e miserável que sou, deixe que eu volte ainda uma vez à qualidade humana e veja minha própria língua, assim como a boca e a garganta desaparecerem sob a trituração de qualquer malefício, reduzidas ao ponto a que reduzi a do desventurado escravo Felício. Dai-me a miséria, Senhor, que eu sofra o suplício da fome, da sede, e que nem mesmo possa falar a fim de me queixar. Que de mim todos se afastem com asco, deixando-me expungir sozinho essa nódoa infamante que me amesquinha diante de mim próprio. Porém o nobre orientador impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores. Em seguida exclamou como respondendo: bem certo, é inevitável o seu retorno a reencarnações expiatórias, Amadeu Ferrari, uma vez que é esse o desejo abençoado para a remissão dos culpados. Outra vez a pobreza, o câncer, o perjúrio, agravados agora com os indefiníveis males acumulados pelo suicídio, uma vez que não quis se submeter devidamente. Mas é imprescindível, não conserve ilusões. Mais de uma encarnação expiatória será necessária para cobrir as agravantes das ações que recordamos. Entretanto, a lição continuava a se desenrolar, vindo seu arremate nos estarrecer ainda mais. Assim foi que, morto o velho escravo,
dobraram-se os anos. O grande senhor o esqueceu como aos demais, absorvido no balanço da boa sorte. Voltou à Europa feliz, tendo enriquecido à custa do trabalho honesto, bem visto e considerado pelos muitos haveres que levou da terra de Santa Cruz. Mas um dia dobraram, afinados por ele, funerais solenes, cânticos pungentes, grandes luto, lágrimas doridas e muitas flores, porque o vil metal adquirido na iniquidade, tudo isso pôde comprar. Agora, eis que se apresenta o além-túmulo. É o momento sagrado da realidade, do cumprimento integral da justiça incorruptível. O vimos debatendo-se perdido em pleno sertão africano, atacado por hedionda falange de fantasmas negros sedentos de vingança, os quais vinham pedir-lhe contas dos desgraçados compatriotas, por ele escravizados e perdidos para sempre, longe das plagas nativas. Eram os pais que haviam perdido os filhos, por ele arrecadados para longe. Eram as mães destituídas de filhos pequenos, os quais ele vendeu a outrem, como mercadoria miserável. Eram as filhas ultrajadas e sacrificadas longe dos pais, os filhos que conheceram, por afagos maternais, o açoite inclemente do Senhor a quem serviam. E todos lhe pediam contas dos martírios que sofreram. Aprisionaram seu espírito no seio de florestas tenebrosas e martirizaram-no por sua vez. Aterraram-no com a reprodução que sua presença fornecia, das maldades que contra todos praticou. O silêncio das matas, só interrompido por motivos de pavor, as trevas inalteráveis, o rugir das feras, as acusações perenes do remorso, a raiva e o branido dos fantasmas, alterando-se com todos os demais pavores, acabaram-no por enlouquecê-lo. Então o deixaram entregue a si mesmo, em pleno desamparo, cativo de si próprio, das torpezas que semeou contra indefesos irmãos seus, como ele, filhos do mesmo Criador e Pai, portadores da mesma essência imortal. A fome, a sede, mil necessidades imperiosas se juntaram a fim de supliciá-lo ainda mais, aferrado à animalidade dos instintos e apetites inferiores, como se conservava ainda. Vagou desesperadamente, presa das mais absurdas alucinações, flagelado pela mente que só se alimentou do mal. A cada súplica que tentava proferir, o choro dos escravos que morriam de saudades, separados dos seus entes caros, era a lúgubre resposta. Se um brado de misericórdia lhe escapava da incerteza da demência, o estalar do chicote sobre seu lombo nu, nos escravos cativos da fazenda, o acudia sobre o busto profanado das desgraçadas cativas que amamentaram os seus filhos, criando-os com amor enquanto os delas próprias eram relegados à fome e ao maltrato. Há um soluço de remorso, lamento de agonia de alguém que sucumbia atrelado aos pelourinhos da mansão. Ou o grito supremo daqueles que, ingênuos, sofredores, desgraçados, se atiravam aos açudes, às correntezas dos rios, levados pelo terror ao trato que recebiam. Afastava-se então, em loucas correrias, através dos matagais selvagens, presas da mais atordoante demência espiritual. Mas, para qualquer lado que se virasse, nas galhadas seculares dos arvoredos majestosos, como sobre pântanos lodosos, no espinhoso chão que palmilhava como o cipó traiçoeiro, encontrava suas vítimas chorando, agonizantes, desesperadas. Até que certa noite em que se sentia exausto, em pleno terror, e depois de muitos anos, em certa alameda que repentinamente se abriu à sua frente, eis que viu o escravo Felício, caminhando ao seu encontro, conduzindo uma tocha feérica que clareava os caminhos trevosos, permitindo-lhe orientar-se.
Felício vinha lentamente, sereno, grave, mas não mais torturado pelo ferro em brasa, porém compassivo, estendendo-lhe a mão no intuito de erguê-lo. Vem, Nhonhô, levanta-se, vamos embora. Ele acompanhou Felício e, através do prosseguimento do intenso drama, verificamos que o velho escravo perdoou ao algoz, intercedeu por ele junto à divina complacência e partiu a conseguir libertá-lo das garras dos que não lhe haviam perdoado. Embora tudo isso era apreciado intensamente por nós, como se fôssemos os próprios que viveram cenas tão dramáticas, graças ao privilégio que o homem desconhece das profundas capacidades inerentes ao espírito aliado da carne, capacidades que o levam a sofrer, sentir, compreender, impressionar-se, comover-se, alegrar-se, etc., a grau superlativo, o qual fulminaria a criatura encarnada se essa fosse suscetível de tentar experimentá-la. Enquanto o drama se estendia, o mestre emitia conceitos, levantando a psicologia das personalidades apresentadas, assim lecionando com sabedoria a tese magnífica à luz da ciência sagrada em que nos iniciávamos, e acrescentou severo como arrematando a série de pequenos discursos que o passado espiritual de Amadeu provocou, vibrante no diapasão enérgico que tão bem traduzia o caráter inquebrantável que afrontou o suplício do fogo por amor à verdade. As sociedades brasileiras, meus caros discípulos, sofrem hoje e ainda sofrerão por espaço de tempo que estará ao seu alcance o dilatar ou reprimir as consequências das iniquidades que, em pleno domínio da era cristã, permitiram fossem cometidas em seu seio. Refiram-me, como bem percebeis, à escravidão a seres humanos, tratados por elas com maior rigor do que o eram os próprios animais inferiores, para a extração de posses e haveres que lhe facultassem o gozo e o império das paixões. Se não foi crime individual e sim coletivo, será a coletividade que expiará e reparará a grande desonra, o grande martírio infligido a uma raça carecedora do amparo fraternal da civilização cristã, a fim de que, por sua vez, também se gloriasse as alegrias da educação fornecida através da boa nova do reino de Deus, sob os céus assinalados pelo símbolo augusto da iniciação, como do cristianismo, a cruz. Ressoam ainda, ecoando afetivamente na espiritualidade, os brados angustiosos de milhares de corações torturados que, durante o dobar dos decênios, se compungiram diante da infâmia de que eram vítimas. Não deixaram de repercutir ainda nas ondas delicadas do éter, onde se assentam as esferas de proteção às sociedades humanas, os rumores trágicos dos açoites enfurecidos dos capatazes diabólicos, a vergastarem homens e mulheres indefesos, cujas lágrimas, recolhidas uma a uma pela incorruptível justiça do Todo-Poderoso, foram, por lei, espalhadas em seguida sobre essa mesma coletividade criminosa, para que, por sua vez, as sorvesse em pelejas posteriores, a se purificarem do acervo das maldades e infâmias praticadas. Por isso, eis a grande pátria sul-americana debatendo-se contra problemas complexos, suas sociedades em pelejas dolorosas consigo próprias, vitimadas por um acúmulo de agravos que as desorientam, ocupando postos mais bem bafejados, aqueles que ontem se viram oprimidos e vergados sob aflições coletivas, relegados à indiferença das classes favorecidas, os orgulhosos e imprevidentes do passado, os quais, há tempo, não se aprofundaram nos exemplos do celeste enviado,
renegando a cordura da fraternidade para com os seus semelhantes, a cautela de semearem amor a fim de colherem misericórdia no dia do supremo juízo. E assim prosseguirão até que a voz celeste dos missionários do Senhor as oriente para a finalidade apaziguadora no trabalho sublime da reconciliação individual por amor ao Cristo de Deus. Ó vocês, discípulos que presenciaram os dramas antigo e moderno, vividos por Amadeus Ferrari. Ó vocês que presenciaram seu passado como o presente, rematado por um suicídio contraproducente, do qual também darão contas ao Senhor das vidas e das coisas. Sabem que entre os escravos que sob os céus do cruzeiro sublime choraram vergados sobre o trabalho excessivo, famintos, rotos, doentes, tristes, saudosos, desesperados frente à opressão, à fadiga, à maldade, nem todos traziam os característicos íntimos da inferioridade, como bastas vezes foi comprovado por testemunhas idôneas, nem todos apresentavam caracteres primitivos. Grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, de patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e Maxênio, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato das expiações decisivas, açoitando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquiriu com as mentirosas glórias do extermínio da dignidade e dos direitos alheios. Suplicaram ainda, e sempre corajosos e fortes, novas conquistas, mas agora nas pelejas contra si próprios, no combate ao orgulho daninho que os perdeu, suplicaram disfarce carnal com armadura redentora em envoltórios negros, onde suas possibilidades de reação fossem travadas, e arvorada em suas consequências a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal. E os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo que gargalharam tanto, os oprimidos gemiam e faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos, impugiram sob o cativeiro africano a marcha que sujava o seu espírito. Daí, meus discípulos queridos, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana digna, por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se ateve à ignorância e à incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. E saiba ainda que o escravo Felício, que acabaram de contemplar como símbolo entre todos, redimido de uma série de culpas calamitosas, como tantos outros, quando existiu e exerceu autoridade sobre as ordens de Adriano, voltou a Roma em espírito, tentando terminado que foi seu compromisso entre a raça africana, e retornou à sua antiga falange de itálicos, e aí ele põe etc, né? Um murmúrio irreprimível de surpresa desconcertante sacudiu a assistência de pecadores, estarrecida enquanto Amadeu Ferrari caía de joelhos, deixando escapar um grito cujo tom não distinguiríamos, se de surpresa também, se de horror, de alegria, vergonha ou outro qualquer sentimento indefinível, só experimentado por entidades em suas deploráveis condições, enquanto que choro violento o sacudia em agitações indescritíveis. Abria-se uma porta lateral silenciosamente,
Há um sinal de Epaminondas e Felício apareceu, sereno, grave, encaminhando-se para o antigo senhor de outras vidas. Estarrecido, Amadeu contemplava-o de olhos pávidos, já agora senhor de todo o seu passado de espírito. Mas lentamente, imperceptivelmente, Feliciano se transformou sob o poder da vontade, que opera facilmente sobre a configuração do envoltório astral, e agora se deixava ver na atual qualidade de Rômulo Ferrari, o pai de Amadeu, que, retornando às falanges que lhe eram próprias, Felício ali reencarnou a fim de prosseguir na peregrinação para a redenção completa, sob os auspícios daquele meigo nazareno, a quem perseguiu ao tempo de Adriano, na pessoa de seus adeptos. Então, recebeu nova fase de progresso sob a acolhida de outro nome. Se transportou jovem ainda para a terra de Santa Cruz, levado por indefinível sentimento de atração, ali constituindo família e piedosamente consentindo em servir de pai ao seu antigo algoz. Agora, seria bem certo que continuaria auxiliando a expurgar de consciência uma nova infração, a do suicídio. Quando pensativos e silenciosos deixamos o recinto do santuário, onde tão sublime mistério nos foi desvendado com a primeira lição, repercutia nos refolhos da nossa alma esta profunda, inenarrável impressão. Ó Deus de misericórdia, sede bendito por nos ter concedido a lei da reencarnação. E assim ele termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.